Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui para assistir hoje essa conferência com o professor Eduardo Neiva. O Eduardo Neiva é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, foi professor de alguns de nós aqui, foi meu professor na graduação na UERJ, foi professor da UF, da PUC e de outras instituições aqui do Rio. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos, tem cerca de 20 anos, e hoje ele vem apresentar para a gente uma palestra Revolução Online, aqui no conjunto do nosso programa de pós-graduação em Comunicação da UERJ. Tá? Então, Neiva, é um prazer recebê-lo. Então, nós aguardamos você para fazer a sua conferência e também depois discutir um pouco com os alunos e responder questões. Você pode vir para cá, você vai ficar com esse microfone. Vou ficar com esse? Vai. Tá. Na verdade, isso não é uma palestra. Na verdade, isso é uma conversa. Porque o assunto, me parece, ter consequências maiores do que a gente imagina. E eu acho que minha função aqui, que hoje sou um cara crepuscular, entendeu? Sou um cara que eu estou pensando em me aposentar, entendeu? Eu já sou um cara que não estou mais com o entusiasmo da juventude, que fica para o Eric, fica para a Denise, fica para o Ronaldo. Você fica com o Ronaldo está ficando velhinho também, né? Mas não é bem, eu realmente não tenho só um alerta a chamar a atenção o que está acontecendo, que eu acho que as pessoas não estão notando. Todo mundo sabe que existe recursos online. Eu mesmo agora, hoje, estou aqui trabalhando para a minha universidade porque não tenho mais obrigação física. Isso é ótimo. Tá. Eu não tenho obrigação de estar fisicamente lá. Aliás, quase nunca estou. A ideia de você ir à universidade, ficar lá, isso desapareceu. Desapareceram muitas coisas. Eu acho que olhando para os desaparecimentos, a gente nota um conjunto de coisas que precisam ser reformadas, não só no objeto de estudo, mas nas teorias que explicam esse objeto de estudo. Porque a ideia é a seguinte: existe uma revolução. Olha, eu acho que é difícil você dizer uma revolução assim, porque revoluções são processos políticos que ocorrem em determinadas datas, né? Por exemplo, no Brasil, ainda que possa ser uma revolução retrógrada, em 1964, há uma data em que os militares tomam o poder. A Bastilha é a mesma coisa, a queda da Bastilha tem uma data. Isso a gente chama revolução no sentido mais geral. Muito o que o Marx dizia em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, que tem uma passagem que eu acho sensacional, onde ele diz assim: tudo que é sólido desfaz-se no ar, tudo que é sagrado vira profano. Ele estava falando sobre um mundo que é relativamente doméstico para a gente, que era o mundo industrial. Mas eu acho que a mesma coisa vale para o que está acontecendo hoje. Há uma revolução porque as coisas estão mudando radicalmente, as próprias profissões associadas aos estudos da comunicação estão desaparecendo ou se transformando em outras coisas. Eu acho que no Brasil é engraçado, os indivíduos no Brasil são muito bem sintonizados com o que acontece fora, mas as instituições parecem ser lentas, pesadas, de uma outra época. Mas a questão é a seguinte: há uma revolução? Essa revolução começa onde? Ela tem mais ou menos uma época para começar, que é a invenção do livro. O livro, ele tem, no livro, todos os traços da produção industrial de cultura, que são só alguns poucos traços. Você tem que ter uma matriz, né? Essa matriz tem que dar cópias. Em geral, você tem uma matriz, muitas cópias. Daqui a pouco você vai trazer. Você vai ter uma matriz, muitas cópias, e com isso questões de outra natureza, que não são questões mais de produção, mas questões de distribuição e consumo. O livro é uma revolução. O livro é uma revolução completa. Porque o que a gente tende a pensar o livro de uma maneira... Eu vi, porque eu fui editor no Brasil durante muitos anos, eu trabalhei em editora. Eu fazia uma programação editorial, uma editora que sumiu, chamada Espaço e Tempo. Então havia uma maneira de fazer livros que era muito diferente do que era hoje.
Você fazia assim. Você escolhia um livro, você fazia um cálculo de quantas cópias você ia imprimir. Você imprimia as cópias na esperança de vender a grande maioria deles, mas era uma espécie de jogatina. Eu descobri que eu tinha mentalidade de jogatina porque eu adorava ficar pensando, entendeu? Que livros vão vender, como é que vende, que se não vende, será que eu acerto, será que eu não erro? Enfim, aquelas coisas. Então, a questão básica era o seguinte, você tem esse tipo de coisa, você tirava cópias imensas e você tinha alguns problemas. O problema é, se o livro não vendesse, você perdia dinheiro. Havia o problema da inflação na época que consumia qualquer margem de lucro no Brasil, né? Mas o livro em si é uma revolução. É uma revolução muito simples, que é a revolução que vai, por exemplo, acontecer na fotografia e depois em todos os outros meios, porque quando se fala em comunicação, em meios de comunicação, a gente fala sobre um objeto, mas na verdade é uma ideia. Qual é a ideia? Que se você tiver uma matriz, e dessa matriz você pode tirar muitas cópias, dessas cópias você pode distribuí-las, você barateia o objeto, porque quanto mais cópias você tem, mais barato é, porque a relação de oferta e procura. Você veja, por exemplo, eu não sei porque eu não consumo muitas coisas aqui, então vou falar sobre coisas que eu conheço. Agora, nos Estados Unidos, o preço do tomate é muito mais barato do que foi em dezembro. Muito simples, porque a produção de tomate é excessiva, ou eles fazem isso, ou eles perdem dinheiro. Então, eles abaixam o preço. Então, quanto mais você tem, mais o preço baixa. Então, era mais ou menos essa lógica. Outra coisa que a gente não esquece quando fala sobre Gutenberg, que é o seguinte, o Gutenberg promoveu a revolução intelectual. Por quê? Porque permitiu que os livros circulassem de maneira barata. Houve um ataque ao catolicismo. A reforma protestante é uma reforma de livros. E eles tinham uma transformação muito grande em relação aos livros antigos. Os livros antigos eram feitos em papiro. Eles eram enrolados. Então, quando você lê aquele negócio, era complicadíssimo. E, na verdade, o livro não era para ser lido. O livro era para ser lido pelo autor, não lido pela audiência. A audiência não existia. Vou dar 2 exemplos. Tucídides faz isso, mas Heródoto, na história, ele faz essa coisa. O livro começa assim, eu sou Heródoto, venho aqui falar sobre minhas investigações, bababá, babá. É para ele. Ele escreveu para ele se lembrar. Platão, no Fedro, né, que é um livro que sempre me deixou muito perplexo, porque no Fedro você tem, ele diz assim que a escrita é uma coisa nociva, porque cria homens sem memória. Claro, eu, por exemplo, se me perguntar qual é o meu telefone celular no Rio, que eu nunca uso, eu não sei. Eu tenho que tirar um pedaço de papel e olhar, porque você anotou, eu não me sinto nem obrigado a fazer isso. Mas isso era porque a escrita era, na verdade, feita para sustentar e ajudar a memória. Bom, isso também trouxe uma revolução intelectual. Por quê? Porque isso diminuiu a importância do professor. Olha só, você tem um livro, né? Se você tem uma matriz de ferro, o Gutenberg era joalheiro, então ele teve uma ideia genial de usar isso em ferro, ideia que já era conhecida na Ásia. A xilografura é o mesmo conceito, uma matriz, você tira várias cópias da mesma matriz. Os coreanos tinham tipos de porcelana, mas ele fez um tipo de ferro, porque ele era joalheiro, ele notou a seguinte coisa, que você tinha a mesma página em toda a cópia, o que significa que você podia indexar o livro. Se você indexa o livro, o professor deixa de ter não tem a mesma importância que tinha no passado. Porque você não precisa de especialista. Uma das coisas que eu falo sempre na escola onde eu trabalho, nos Estados Unidos, falo sempre o seguinte, você tem que aprender a ler primeiro os sumários e os índices. Porque os índices te dizem o que você precisa saber. Você pega um livro sobre a Revolução Industrial, por exemplo, desse tamanho. Você quer saber sobre o consumo de carvão num determinado ano. Você vai lá e procura. Essa ideia de que você vai precisar de um especialista, o professor perdeu a importância porque foi fácil criar sumários. Olha, depois o segundo grande momento, ainda que eu não vou falar muito sobre ele, é a fotografia. A fotografia é logicamente igualzinha ao livro. Ainda que uma seja verbal e a outra não verbal, a lógica é a mesma. Qual é a lógica?
você tem uma matriz, dessa matriz você tira muitas cópias, e dessas cópias você faz ela circular. O que significa dizer que há uma expansão da noção de cultura para áreas e segmentos que não tinham nem sequer acesso a ele. Por isso os livros antigos são elaborados, difíceis, porque eram escritos de uma elite para uma elite. Imagina o Spinoza escrevendo a ética, usando método geométrico para discutir questões morais. É complicado. Não é? Até hoje, você, para ler isso, é uma coisa complicada, porque é difícil, é duro. Porque foi um livro escrito da elite para a elite, porque quem consumia era a elite. Aí inventaram uma coisa que é curiosíssima. Antes da fotografia, tem que dizer, inventaram um negócio que é o livro como a gente conhece, como esse aqui. É o Codex. Em vez de ser... Porque você, quando tinha o papiro, você tinha aquela extensão toda de texto. Agora não, você tem página. Você economiza, porque você pode imprimir dos dois lados, você pode fazer índices e você pode carregar. O livro, nesse momento, é um livro individual. Existe uma passagem curiosíssima no livro, um dos meus livros favoritos. Eu não sou católico, eu tenho a religiosidade de um tênis sujo. Eu, na verdade, não gosto de religião, não sou religioso, mas eu gosto de alguns autores religiosos. Devo te dizer isso. Um deles é o Agostinho. Santo Agostinho é, na minha opinião, o grande pensador de formação do mundo moderno. Nas Confissões, que é um livro onde ele fala sobre ele, que é raro, os antigos eram muito discretos em relação a si mesmo. O que você sabe do Platão? Todo mundo diz que Platão era homossexual. Realmente, se você lê os livros, você tem essa ideia. Mas saber mesmo, ninguém sabe. Por quê? Porque no documentos eles não falavam de si. Essa ideia de falar de si, de se exprimir, é coisa moderna. O Agostinho é o início da modernidade porque ele faz isso, ele começa a falar da vida dele. É um livro estranho, porque é um livro que tem 8 capítulos sobre ele e o resto sobre questões teóricas, como a memória, o tempo, o Gênese. Uma grande parte é teórica. Mas tem uma passagem que é sensacional. Agostinho está em Milão e ele está andando num convento com um cara que se chama Ambrósio. Ambrósio foi um mentor dele. E ele vê Ambrósio, à distância, lendo. Ambrósio está lendo. Ele nota o seguinte, que Ambrósio não mexe os lábios. Ele lê para si. E ele fica espantado, como isso é possível? Não havia pontuação. O livro vai ficando cada vez mais uma coisa interiorizada, solitária. Meu pai dizia sempre assim, quando eu estudava, e eu estudava escutando música, ele dizia, isso é um absurdo. Ele tinha razão. Você não escuta, não lê livro escutando música. Meu filho faz a mesma merda. Ele faz a mesma coisa, ele estuda ouvindo música. Porque, na verdade, a leitura é, por definição, uma coisa interna. Mas é um modelo ainda, um modelo industrial, um modelo que é pré-industrial, mas ele tem, na verdade, uma vertente que vai dar no industrialismo. Até que se inventa a fotografia. Se você olhar a ideia da fotografia, tem um momento em que existem 2 técnicas de fotografia. Uma é feita por um francês chamado Louis Daguerre, que ele fez o daguerrótipo, que era o seguinte, ele notou que você podia gravar em superfícies de prata uma imagem projetada. Agora, ele optou por quê? Por fazer uma joia, uma pequena joia. Então, você comprava um daguerrótipo, era um pedaço de prata, com o retrato das pessoas, coberto de veludo, era para muito poucos. A lógica é exatamente a lógica da fotografia, mas o daguerrótipo sumiu. Por quê? Porque tinha um cara chamado Henry Talbot, um inglês, que descobriu que se ele podia fazer uma matriz, essa matriz tinha um problema porque ela pegava a imagem, invertia a imagem, então o que era a cor branca era preta e vice-versa. Então ele descobriu que ele podia fazer 2 cópias, usar um como matriz e o outro imprimir em papel. A fotografia então começou a se desenvolver a partir daí. Mas é exatamente a lógica do livro, que é um modelo que tem uma matriz e cópias feitas a partir dessa matriz e a circulação dele. A partir daí todas as coisas vão acontecendo. Agora, eu acho que está havendo uma grande revolução hoje, se você olhar a televisão. O que eu vou dizer aqui talvez não seja válido ainda para o Brasil, mas será. Que é o quê? Que é o surgimento do negócio chamado Netflix.
O Netflix é uma... Não sei qual é a importância do Netflix aqui. O Netflix no mundo inteiro tem 81 milhões de usuários. É gente demais. Eles só não conseguiram entrar ainda na China. Por que motivo eu não sei. Mas eles estão fazendo todos os esforços para entrar em grandes mercados. A ideia é simples. Começou como? Ela começou da seguinte maneira. Eles notaram que as grandes produtoras tinham um conjunto de filmes. E esses filmes não eram usados, não eram aproveitados. Eles fizeram um acordo. O acordo era o seguinte, eles pagavam a taxa baixíssima. E eles começaram a distribuir. E tinha uma outra lógica. O negócio é o seguinte, em termos do consumo, tem duas lógicas. Uma é você tira muitas cópias e vende muito de poucos, de um número restrito, ou então você vende pouco de muito. É um ou outro. Então, por exemplo, best-seller. O best-seller você tem uma matriz, vende muito livro e você ganha no bolo de livros vendidos. Você tem outra maneira. É você ter um catálogo muito grande e nesse catálogo muito grande você vender um pouquinho de cada vez. O que acontece nesse momento? Acontece um fenômeno engraçado. A Netflix chega, faz isso e começa a ter essas coisas de DVD. Com um jogo mercadológico interessantíssimo. Olha, eu sou, em geral, um cara desconfiado. Mas, de repente, um dia eu falei, entendi. Entendi. Que era o seguinte, eles fazem assim, você paga entre 8 e 12 dólares por mês. Esse entre 8 e 12 dólares te dá direito a tirar um determinado número de filmes. Quando você faz isso, você tira o número de filmes, ele diz assim, nós não cobramos multa. Sim, não cobram multa, mas mantém o mesmo preço. Quer dizer que o custo aumenta. Se você não tiver uma rotatividade muito grande, você está pagando mais para obter a mesma coisa. Por isso é que eles fizeram um negócio que deu certo. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessantíssima. Os caras que fizeram o acordo notaram que se deram mal. Venderam uma mina a preço de banana. E começaram, quando os contratos iam acabando, a exigir muito mais dinheiro. A Netflix fez uma coisa interessantíssima. O que ela fez? Ela fez assim, ela pegou uma técnica chamada de streaming e permitiu que você ouvisse o filme inteiro em casa. No início eles cometeram um erro estratégico. Foi o seguinte, começaram a cobrar dois preços. O preço para o DVD era um e o preço para o streaming era outro. As pessoas reclamaram demais, acharam que era abusivo. Aí eles mudaram. Aí eles começaram a fazer uma coisa interessante. Os caras começaram a fechar a oferta de filmes, eles começaram a pensar em produzir filmes. Né? Então eles começaram produzindo filme que mudou todo o quadro de produção de filme, que é um filme chamado House of Cards. Não sei se vocês viram, que é um filme interessantíssimo. É um filme sobre política, sobre o lado da política mais nojenta americana, com Kevin Spacey e dirigido por um cara chamado David Finch. Então, esses caras que eles sabiam que tinham essa ideia, eles foram e fizeram a seguinte coisa. Foram para ele e disseram, então vamos fazer esse filme. Eu digo, não vou fazer esse filme não. Porque o modelo de televisão é assim, você faz um piloto, você passa o piloto, vê qual é a reação do público, aí conforme a reação do público você faz as séries. Eles já ganharam a série com toda a liberdade sem piloto. E aí foi um filme absolutamente inovador. Não era único, porque havia outros filmes antes que tinham mais ou menos a mesma coisa. Que foram Sopranos. Aí você vê como é que a televisão tradicional começa a perder o campo. Por quê? Porque a revolução online destrói a televisão clássica. A televisão brasileira ainda é uma televisão clássica. Tem uma grade de horários. Nessa grade de horários você tem determinados filmes ou novelas. Dependendo da audiência, você cobra mais para fazer. Depende de anunciantes. Esses caras não dependem de anunciantes. Depende de quê? De assinaturas. Se eles tivessem um determinado número de assinaturas, aí ofereciam vários filmes, várias coisas, que as pessoas começavam então a ter assinaturas simplesmente porque, por exemplo, eu adoro The Game of Thrones. Eu sou viciado em Game of Thrones. Eu gosto daquela porcaria. Aquilo é impressionante.
Eu fico dizendo, para que eu gosto disso? Mas eu gosto demais. Mas eu, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vinha para cá. Falei, vou deixar minha televisão correndo durante 2 meses. Parei. E fiquei com a seguinte coisa, eu preciso ver Game of Thrones aqui. Aí consegui ver o último episódio. Tem 2 aí sensacionais, dizem. Cada vez mais violentos, sexo, violência. E é o seguinte, um tipo de filme que não tem controle nenhum. E você recebe, o Game of Thrones ainda é antigo. O Game of Thrones é meio caminho. A televisão brasileira ela é assim, ela tem um determinado horário, tem um programa no horário, aí nesse programa você tem uma audiência, tem um preço, depende da audiência e assim vai. A Globo é muito atrasada, demais, porque a televisão tradicional ela está em crise patética. A exceção de uma coisa, onde o horário é importante. Porque o horário, a audiência determina o horário, né? Então, você veja o seguinte, onde é que a televisão clássica funciona? Esporte. Por quê? Porque no esporte interessa a hora. Você veja, por exemplo, um jogo. Meu sogro é torcedor do Flamengo, fala isso como todas as pessoas de decência, não é verdade, Ronaldo? Então ele não podia assistir um jogo do Flamengo e Cruzeiro. Ele pediu, pelo amor de Deus, para não dizerem o resultado para ele. Porque a excitação de ver o jogo ocorre no momento. Tanto é que a NBC fez o acordo para as próximas Olimpíadas, não sei se é essa ou uma próxima Olimpíada, há uma fortuna inacreditável. Mas porque o horário aí importa. Se o horário não importa, o que você faz? Você dá poder ao consumidor. Se você tem streaming, eles começaram a fazer a seguinte coisa, oferecer o pacote inteiro. O Game of Thrones ainda é antigo, porque ele faz assim, é toda semana, durante 10 semanas, mais ou menos 10 ou 11, aí você vê aquilo progressivamente. House of Cards não foi assim. House of Cards você fez uma coisa completamente diferente. O que você fez? Você ofereceu todo o programa. E você assiste todo ele, um atrás do outro. Eu devo dizer isso a vocês que é engraçado. Eu ouvi isso por um amigo que virou para mim e disse assim, tem um filme aí chamado The Wire. The Wire que deve ser a escuta, que não é o arame, né? Porque o arame não é, o arame é literal. The Wire é você escutas clandestinas de polícia. Ora, eu vi aquilo de uma maneira obsessiva. Chegava em casa, acordava, na época que eu estava sem ter que trabalhar, ficava o dia inteiro assistindo The Wire, um atrás do outro. A mesma coisa acontece com o House of Cards. Você começa a fazer o que ele chama binge watching. Binge watching é você assistir tudo de uma vez. E olha, é um barato total. É muito, se você gosta do episódio, é uma coisa fantástica. Por quê? Porque você vai em progresso, você vai tendo... Você tem um certo problema, existe um problema psicológico em binge watching, eu tenho esse. E quando chega no final da série, eu fico deprimido. Porque não tem mais aonde assistir. Mas se você senta e assiste 12, 15 horas de filme, isso significa 2 coisas. Significa que houve uma mudança na concepção da televisão. Qual é a mudança na concepção da televisão? A televisão não é mais para audiência, a audiência não importa. O que importa é o número de pessoas que têm assinaturas. E esse número de assinaturas, na verdade, financiam todo e qualquer filme que seja audacioso. Tanto é que, hoje, eu sei que a televisão no Brasil não é muito bem vista, mas existe uma segunda era de ouro na televisão, que é resultado da coisa online, que você pode chegar e ver a hora que você quiser. Se você quiser ver de madrugada, você assiste. Se você quiser passar o domingo inteiro assistindo programas, eles fizeram agora uma pesquisa sobre quantas horas as pessoas assistem televisão binge, que é essa televisão intensiva. Em geral é assim, uma média de 6 semanas, você pega um filme e vê durante 6 dias, 2 horas, 3 horas por dia. Então a pessoa senta e vê aquilo, significa dizer que a audiência desapareceu. A audiência não importa mais. Essa questão da Globo, que o show da Xuxa não tem mais espectadores, não existe a figura do espectador. A revolução online destruiu esse tipo de coisa. O espectador é secundário. Você escolhe a hora que você quiser, on demand, sem comerciais, o que significa é um trabalho sem nenhum tipo de
restrição, o que significa dizer que você tem uma série de filmes e produções culturais que passam por são, na verdade, formas absolutamente livres de produção. Exemplos: Breaking Bad. Não sei se vocês viram esse filme. Breaking Bad é a história de um cara que é um professor de química, está morrendo de câncer, resolve então vender heroína, produzir heroína para sustentar a família. O filme é absolutamente interessante e violento, e amoral, né? Não tem nenhuma questão moral, não existe nenhuma questão ética. É um filme que, na verdade, não tenta ensinar uma lição. É um deles. Outro, The Wire. Soprano, sim, mas Soprano mais antigo. E assim vai, né? House of Cards. Tem um que ninguém fala muito aqui, chama-se Bloodlines, que é sobre uma família. Aí você tem aquilo, você pode ver aquilo todo em série. Ora, isso significa dizer que os critérios clássicos, as teorias clássicas que usavam a audiência como o grande sustentação da comunicação, por exemplo, quem? Aristóteles. Se você ler Aristóteles na Arte Retórica, ele diz a seguinte coisa: diz que você deve construir uma mensagem baseada naquilo que ele chama endoxa. Endoxa são as opiniões mantidas pela audiência. Na verdade, a audiência é o rei. Por quê? Porque você usa as ideias da audiência para persuadir a audiência de algo. A audiência hoje não tem nenhuma importância, porque a subscrição, a assinatura, não é audiência no sentido clássico, aquele bolo. Então não interessa, o filme fica lá, disponível, você ouve a hora, ouve e vê o que você quiser, a hora que você quiser. O que significa dizer, na minha opinião, que é preciso ter um outro tipo de raciocínio sobre os meios de comunicação. Uma outra coisa interessante que aconteceu, que não sei se vocês acompanharam isso. Eu vou ter que usar exemplos que são exemplos que eu sou mais familiarizado com. A política americana. A política americana foi esse último ano até agora está definido quem vai ser contra quem, né? A política americana é assim, ele tem um partido e outro partido. Tem o republicano e o democrata. A ideia é que o cara veja opiniões distintas e o povo faça a escolha vendo as opiniões e não se confundindo. O Brasil é o contrário, né? O Brasil parece ter uma pletora, um imenso número de partidos, e eles acham que isso é prejudicial porque isso faria uma confusão na mente do votante. Aí o que aconteceu é o seguinte: surge dois caras que ninguém esperava nada. Um é o Donald Trump. Donald Trump é um cara conhecido por questão de celebridade. Mas ele era uma figura assim, meio de galhofa. Porque se ele estiver do lado dele, está bom. O que não estiver do lado dele, está péssimo. Aí ele começou, eu estava numa festa, um tempo atrás, quando ele começou a campanha, meus colegas professores diziam, ele não vai adiante. Eu dizia, vai. Eu apostava e eu acertei. Por que ele vai? Porque ele foi capaz de usar um recurso que ninguém usou, que é o seguinte. Até hoje, né? Eu estou falando até hoje porque a política americana, a presidência, vai ser definida nos meses que vêm. Então eu não estou fazendo nenhuma previsão. O que ele fez foi o seguinte. Ele começou a usar o Twitter. Tinha muitos seguidores, aí ele começou a fazer o Twitter. Mas ele tinha um olhar no votante. Quer dizer, na verdade, ele não aboliu a audiência, mas tinha um outro olhar. Olhar aonde? Olhar na notícia. Então ele faz uma campanha onde ele tem propaganda baseada em notícias de jornal, uma atrás da outra. E ele não tinha nenhum problema de dizer as coisas mais absurdas que ninguém nunca ouviu. Se você ligasse uma televisão e visse a CNN, por exemplo, eles ficavam dizendo, pô, como? Como ele pode ter dito isso? Mas ele foi muito esperto, porque ele multiplicou o evento por meio online e as notícias, New York Times, começaram a ter que lidar com ele. O ataque a ele é poderosíssimo. Acusam ele de mentir, que ele mente, uma cara de pau. Não existe a questão da verdade, não é coisa que não tem o menor valor. Aí o que acontece? Ele mente, ele diz qualquer coisa, ele
e continua tendo votantes. Você pergunta por que isso acontece. Existe um fenômeno que não é basicamente político, que não é eletrônico, não é só online, é político. Que é o seguinte, o votante americano, o eleitor americano está de saco cheio. Ele não aguenta mais. Os políticos tradicionais estão sendo rejeitados. O Trump vem e o que ele faz? Ele entra exatamente ali. E o que ele faz? Ele ganha de uma maneira surpreendente as primárias. Porque o mundo americano tem o seguinte, a eleição é assim, tem a primária. A primária é quando o partido escolhe o candidato. Depois tem a eleição geral. Mas há uma primária invisível. Qual é a primária invisível? É aquela que é produzida pelos candidatos que vão atrás dos homens ricos para sustentar a campanha. Então, os ricos sustentavam a campanha. 120 famílias determinavam a política americana. Coisas como mercado livre, fim dos sistemas de seguro social, todos esses tipos de questões eram determinadas por essas 120 pessoas. Aí vem um cara que é um personagem, o Trump fez isso, mas o Trump não usou o tostão. Quer dizer, ele usou dinheiro dele, mas um monte de dinheiro que ele usou é muito pequeno em relação ao Jeb Bush, que é da família Bush, que é uma linhagem, uma dinastia. Ele estava com os cofres cheios de dinheiro e foi profundamente derrotado pelo Trump. Por quê? Porque o Bush não tinha uma política online, ele não sabia usar esse tipo de coisa. O Trump sabia. Aí aparece um cara que é obscuro. É um sujeito chamado Bernie Sanders. Bernie Sanders é obscuro. Ele era do estado pequenininho, chamado Vermont. Ele não era democrata. Ele foi democrata, virou independente, depois voltou a ser democrata. E ele era ele me lembra o seguinte, a primeira vez que eu vi ele, eu pensei, isso parece um tio meu. Um tio meu chato, sabe, que chega no domingo e fica falando, nhé, 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 nhé. Eu falei, esse cara não vai dar certo. Mas ele começou a trazer problemas entendidos como importantes para o jovem americano. O futuro, né? Seguro social, essas coisas. Porque o mundo americano ele não é sem redes de proteção social, mas é muito mais livre do que aqui. O Estado tem um papel mínimo, muito pequeno. Outra coisa que ele levantou foi a questão do pagamento de anuidades nas escolas. Porque a escola americana vai mais ou menos assim. Até o ginásio, fim do ginásio, você tem educação, você pode ter uma educação plenamente grátis. Mas depois daí, não. Depois daí, a suposição é que você economizou dinheiro e você paga a universidade. A universidade é rica. Todas são. A minha é riquíssima. O orçamento é imenso. Por exemplo, eu quando entrando aqui na UERJ, você disse que eu fui professor daqui, né? Você olha assim e diz, pô, mas não limparam o chão? Não cortaram a grama? Porque lá aquilo não existe. O aluno paga e ele recebe, ele tem uma queixa a fazer, ele faz. Mas há um problema, que é o seguinte, o americano não poupa, consome. O que significa dizer que o dinheiro que as famílias têm é relativamente pequeno. Aí o que eles fazem? Eles pedem dinheiro emprestado. E vivem 4 anos de dinheiro emprestado. Depois tem que pagar. Significa dizer, a ideia é, você acaba o curso, você arruma um emprego e você começa a pagar 1 ou 2 anos depois o dinheiro que você tirou emprestado. Só que, em 2008, a crise econômica braba, redução de emprego e não há emprego disponível para o jovem. O jovem recém-graduado, né? Não de pós-graduação, mas de graduação mesmo. Então você tem esse tipo de coisa. Então o que acontece? As famílias começaram a entrar em pânico. Esse cara veio com a ideia que era absolutamente, totalmente contrária a tudo que se viu na política americana. Políticas socializantes, que é uma coisa que o americano não gosta. Socialista nos Estados Unidos é um abuso, é termo de abuso. É mais fácil, você xinga uma pessoa chamando ele de socialista.
Os xingamentos ao Obama, por exemplo, que tem, obviamente, um problema muito sério, porque ele é negro, e eles não que gostam da ideia de que aquele cara conseguiu, porque ele é um sujeito extraordinário, ele conseguiu se eleger com uma imensa habilidade política e foi, na minha opinião, o melhor presidente em muitos e muitos anos. Ele mudou os Estados Unidos, completamente, sozinho, contra Congresso, contra Senado, mas ele é visto como um cara arrogante. Então, um negro arrogante é intolerável para esse tipo de gente. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, que você o termo socialista é um termo de abuso. Você é socialista é a mesma coisa que se você xingar um membro da sua família. Sua mãe é uma prostituta, você é socialista, são mais ou menos o mesmo tipo de pergunta. Esse cara não. Esse cara foi e começou a dizer exatamente, eu sou um socialista e minha política é essa. Ele era um velho mal-humorado, ele é um velho mal-humorado, um cara de pavio curto, mas começou a passar a mesma coisa que o Trump passava para o candidato conservador, que é o quê? Eis um homem sincero, um homem que a gente possa confiar. Aí o que aconteceu foi o seguinte, ele tinha os cofres cheios de dinheiro. Por quê? Mais um momento da revolução online, que é o seguinte, você tinha milhões de dólares baseados numa campanha, em doações de $20 por pessoa. Então as pessoas começaram a dar dinheiro para ele. Que no final, o bolo de grana sobe imensamente. Ele conseguiu chegar ao final da corrida, perdeu. Ele perdeu, mas ele chegou ao final da corrida enchendo o saco dos democratas e empurrando a Hillary para a esquerda.